pessoal! Eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje, nós vamos continuar a falar das ligações químicas, mas nós vamos falar das ligações metálicas. Então, é a última aula sobre esse tema. Se você não assistiu às aulas anteriores sobre as ligações covalentes e as ligações iônicas, vou deixar aqui em cima para vocês um link encaminhando para esses vídeos. Assistam! Então, vamos começar nossa aula, pessoal? Olá, pessoal! Finalmente chegamos à nossa última aula sobre ligação química. E o tema da aula de hoje é ligação metálica. A ligação metálica ela é relativamente simples da gente entender. É a ligação, obviamente, que acontece entre átomos de metal, de diversos metais. E como que acontece esse tipo de ligação? Eu tenho que lembrar que esses átomos de metais eles têm a tendência a formar cátions. Como assim, professora? Eles têm a tendência a ceder os elétrons que eles têm na camada de valência, nas camadas mais externas. Eles têm 1, 2, 3 elétrons, alguns 4, dessa camada de valência. E a tendência deles é ceder esses elétrons, formando íons positivos, que são os cátions. E esses elétrons que são libertos, né, eles ficam mais ou menos livres, eles vão passando de um átomo para o outro, como se fosse uma corrente, como se fosse a corrente de um rio, né, da água de um rio. E eles vão formar o que nós chamamos de um mar de elétrons. Então, quando eu tenho esses átomos, vários desses átomos, que estão unidos na forma de um cristal metálico, eles acabam perdendo esses seus elétrons da última camada, da camada de valência, e aí vai se formar uma rede ordenada de íons positivas, que vai estar mergulhada nesses elétrons que vão estar circulando num movimento aleatório, deslocalizado. Então, quando se aplica uma voltagem elétrica nesses átomos, aqueles elétrons que formam aquele mar de elétrons, eles conseguem se mover bem fácil, de forma bem fácil, transportando uma corrente elétrica. Os núcleos desses átomos, eles são positivamente carregados e eles se ligam por atração aos elétrons que são carregados negativamente. Então, a gente pode resumir um pouquinho a ligação metálica como sendo uma ligação entre metais. Então, é uma grande quantidade de átomos que vão se manter unidas, vão se manter coesas em um retículo cristalino, ou seja, numa forma de um cristal. Esse tipo de ligação, a gente não consegue explicar ele pela teoria das ligações covalentes, porque o arranjo desses metais ele não vai respeitar aquele padrão geométrico que tem nas ligações covalentes. Os metais eles se arranjam em forma de cristais. E também não pode ser explicado pela teoria das ligações iônicas, porque não existe a atração eletrostática entre um cátion e um ânion, né? Entre íons de cargas opostas. Então, por isso que é um tipo diferente de ligação, um tipo próprio de ligação. Então, nós podemos elencar as propriedades das ligações metálicas. Então, primeira delas, né, obviamente, são formadas por átomos de elementos metálicos, então são formados por átomos de metais. Eles apresentam os elétrons formando aquele mar de elétrons, né, aquela nuvem de elétrons passando de um átomo para outro. Eles também não podem ser dissolvidos em água, ou seja, eles são insolúveis na água, eles não se dissolvem. Eles são bons condutores de corrente elétrica e também conduzem muito bem a temperatura. Possuem brilho. Apresentam o ponto de fusão e de ebulição elevados. Lembram de ponto de fusão e de ebulição? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido e ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, as temperaturas em que acontecem essas duas transformações são temperaturas bastante altas.
E também são maleáveis e dúcteis, ou seja, nós conseguimos formar lâminas e formar fios com os compostos que são formados por esse tipo de ligação. E nós temos também as ligas metálicas. O que é isso? Quando eu tenho aí um ou mais átomos de metais, pode também ter misturado não metais, semimetais, mas a predominância são de elementos metálicos. Então, como exemplo de ligas metálicas, nós temos aí o aço. Ele é composto quase que na sua totalidade pelo ferro, mas também tem carbono. Pode ter enxofre, pode ter fósforo, pode ter alguns traços de silício, mas basicamente ele é formado por ferro e carbono. Ele tem uma resistência à tração, né? Ele é mais resistente à tração do que o ferro puro, por exemplo. Então, ele é empregado em peças metálicas que vão sofrer esse processo de tração bem forte, bem elevado. Então, nós usamos o aço onde? Em estruturas metálicas. Nós também temos o aço inoxidável. Então, ele tem o aço, né, que é ferro e o carbono, mas ele também tem o crômio e o níquel. Então, qual que é a propriedade desse aço inoxidável? Ele não vai enferrujar, ele não vai sofrer o processo de oxidação, de enferrujar, né, de enferrujamento. Então, é aplicado em indústria, na construção civil, nos talheres, panelas, peças de carro. Nós temos também uma outra liga, que é a amálgama odontológica. Ela é formada por mercúrio, por prata, por estanho, por cobre e por zinco. Então, ele tem um baixo coeficiente de dilatação. O que significa isso? Que quando aumenta a temperatura, ele não tem tendência a se expandir, a aumentar o espaço que ele ocupa. E ele tem uma resistência à oxidação, então ele não enferruja. E é facilmente maleável, dá para moldar esse tipo de liga. E é usada em obturações. Nós temos também o latão, que é formado basicamente por cobre e por zinco. Então é fácil de moldar, tem uma boa aparência, é flexível, né? Nós temos também algumas outras ligas metálicas. Nós temos aí o ouro 18 quilate, então aquele ouro que a gente usa nas joias não é ouro puro. Ele é uma mistura, uma liga. Então, uma mistura entre ouro, prata e cobre. Então, ele tem uma maior dureza, porque o ouro puro, ele seria mais mole. Ele tem uma inércia química, ou seja, ele é pouco reagente. E a aparência e o brilho dele são muito bons. Então, é utilizado na produção de joias, de peças ornamentais. Uma outra liga metálica ainda é o níquel-cromo, que é formado, obviamente, por níquel e cromo, que tem uma condutividade elétrica baixa e é muito duro, tem uma dureza bem alta. Então, é utilizada na resistência de ferro elétrico, de chuveiros. E o último exemplo que eu coloquei como liga metálica é a liga de metal fusível, que é formado por bismuto, por chumbo, por estanho e por cádmio. Então, tem um baixo ponto de fusão em relação aos metais puros e é utilizado em fusíveis elétricos. Então, quando uma corrente elétrica ela acaba sendo muito alta, a liga vai se fundir. Então, aquele pequeno fio ele se funde, ele vai quebrar e vai interromper a passagem da corrente elétrica e aí não vai queimar o aparelho. Então, o que nós tínhamos que falar sobre os metais, as ligações metálicas, nós terminamos por aqui. Então, vamos fazer um grande resumo do que nós vimos sobre as ligações químicas, né? Então, vamos falar primeiro dos grupos de substâncias. Nós temos, né, as substâncias iônicas, as substâncias moleculares e substâncias metálicas. Então, uma substância iônica é aquela onde acontece a ligação iônica. A substância molecular é aquela que é formada por ligações covalentes e a substância metálica é aquela que é formada por ligações metálicas.
E eu posso resumir os tipos de ligações através dessa tabela. Então, vamos lá. A ligação iônica, qual que é a principal característica dela? Ocorre transferência de elétrons. É uma ligação entre elementos de um metal com um não metal, ou um semimetal, ou com o hidrogênio. A ligação covalente. Eu já não tenho a transferência de elétrons de um átomo para o outro. O que eu vou ter? Eu vou ter compartilhamento desses elétrons. Então, vai ser um não metal com não metal, ou um não metal com um semimetal, ou um não metal com hidrogênio, ou o hidrogênio com qualquer um desses que eu já citei. E a ligação metálica é aquela que eu tenho cátions, né, de elementos metálicos que vão estar lá envoltos em um mar de elétrons. E é uma ligação entre metal e metal. Então, resumindo, ligação iônica, ligação de metal com não metal. Ligação covalente, ligação de não metal com não metal, ou o hidrogênio. E a ligação metálica é a ligação de metal com metal. Ok, pessoal? Então, a gente fez aqui um grande apanhado sobre o que são essas ligações químicas ao longo dessas 3 aulas. Okay? E hoje nós terminamos a nossa aula por aqui. Hoje nós falamos um pouco sobre as ligações metálicas, as suas principais características, como que forma esse tipo de ligação e quais são os tipos de elementos, né, que sofrem esse tipo de ligação. E nós falamos um pouquinho também sobre as ligas metálicas que nós utilizamos tanto no nosso dia a dia. E na próxima aula nós vamos voltar um pouquinho nas reações químicas que nós já vimos. E nós vamos trabalhar um tema que é bem interessante, que é o balanceamento de equações químicas. Então, tem alguma dúvida? Deixe nos comentários, façam as atividades da plataforma e até a próxima aula, pessoal!